Conselho Consultivo de terça-feira, dia 29 de março, Portugal vai resistindo a todas as más notícias. Os juros têm batido recordes sucessivos todos os dias. Ontem aproximaram-se de 9% na maturidade a 5 anos. Nem a notícia de que o BCE voltou a comprar dívida no mercado secundário abrandou os nervos dos investidores. Os cortes no rating sucedem-se em catadupa. Primeiro à República Portuguesa, depois cidades e empresas públicas. Ontem foram os 5 maiores bancos em Portugal. E a semana ainda não acabou. Agora vem outra provação. Daqui a 15 dias o Estado tem de reembolsar 4,25 mil milhões de euros relativos a uma linha de obrigações do Tesouro que se vence. E ainda não se sabe se Portugal já tem toda a liquidez de que necessita. Os mercados já disseram tudo sobre a ajuda externa, disseram inclusive que o alarme pode tocar já este fim de semana. É toda esta conjuntura que analisamos aqui e agora. São convidados em estúdio Joaquim Biancar Cruz, António Gaspar e João Sobral. Muito bom dia a todos e gostava, antes de mais, de vos agradecer o facto de aqui estarem e de lhe perguntar até quando é que Portugal resiste. Bom, eu gostava de dar aqui uma nota relativamente à ajuda externa, de encontramento, que é o seguinte. Eu acho que há uma certa esquizofrenia em termos da ajuda externa. Repara, nos últimos meses, o ano passado já falamos em ajuda externa. Inclusive, nos primeiros meses deste ano, já houve, creio que, se não estou enganado, 4 datas que foram avançadas para essa mesma ajuda externa. Sendo que uma dessas datas até foi avançada por uma dessas empresas que fazem a avaliação do risco país, datas muito concretas, portanto, datas logo a seguir aos primeiros dias de janeiro, era a seguir às eleições do Presidente da República, inclusive um jornal disse que Sócrates já tinha negociado com a Europa, com o Parlamento Europeu, com a Comissão e com o Banco Central Europeu, uma data também para a ajuda externa, e de facto muito se tem falado sobre isso. E continua-se a falar, quer dizer, portanto, fala-se que é até ao final desta semana. Quer dizer, eu não sei se vai ser até ao final desta semana. Agora, andamos já a perder, não é perder, quer dizer, mas andamos já a falar muito na ajuda externa, como ela sendo inevitável. Não sei se é inevitável ou se não, portanto, claramente não sei porquê. Eu vou dar um exemplo. Quando nós fomos ao mercado para a maturidade de 10 anos, ainda não faz um mês, nós comprámos a 7,8% junto aos 8%. Nesse mesmo dia, para a mesma maturidade, a Grécia estava a pagar 12,3% e a Irlanda estava a pagar 10,2%. Ou seja, com o Fundo Monetário Internacional e com o Fundo Europeu de Consolidação Financeira. Portanto, se de alguma forma a entrada dessa ajuda externa do Fundo Europeu, digamos, de Consolidação ou, digamos, do Fundo Monetário Internacional, a ideia era baixar os juros, em termos da Grécia e em termos da Irlanda, isso não se viu. E continua a não se ver. A meu ver, há aqui duas situações que contribuem de uma forma muito decisiva para esta situação grave, sim, em que nós nos encontramos. Há um condicionalismo exógeno e um condicionalismo endógeno. O endógeno é claramente Portugal, nos últimos tempos, nos últimos anos, não soube equilibrar as suas contas públicas, portanto, gastou muito mais do que seria sustentável no médio e no longo prazo. Em termos exógenos, nós tivemos azar, entre parênteses, porque temos uma falta dela, quer dizer, há uma falta de liderança na Europa, enfim, do euro, na Europa dos 27 também, mas sobretudo por parte da França e da Alemanha, que sempre têm conduzido, a França e a Alemanha, desde a criação no Tratado de Roma, sempre têm conduzido, digamos, os destinos da CE e agora da União Europeia. Repare, não temos Chirac, sobretudo Chirac, não temos Schröder na Alemanha. Eu estou convencido, com estas duas lideranças, ou com Mitterrand, ou com Kohl, ou com Schmidt, ou com D'Estaing, teríamos chegado a uma situação que eu não estou a ver que essas lideranças fortes deixassem chegar. Por um lado, haveria aqui um tratamento, ou haveria aqui, digamos, uma consolidação do espírito europeu, tal como aquele que existe na NATO neste momento. Ou seja, quando um país está em dificuldades, os outros obrigatoriamente vão em seu socorro. E vão em seu socorro não só financeiro, mas sobretudo em socorro de avaliação. Ou seja, eu não estou a ver uma liderança forte na Alemanha, uma liderança forte na França, deixar que uma empresa, porque não é mais que uma empresa, venha dizer que a dívida pública de um país soberano é lixo, que é o caso da Grécia, não é? Já vieram empresas, digamos, dessas que fazem a classificação do risco país, dizer que a dívida pública grega está, digamos, classificada ao nível do lixo. Quer dizer, isso para mim é inconcebível. Não faz sentido absolutamente nenhum que uma empresa, porque não é mais que uma empresa, que faz uma avaliação, tendo, digamos, no seu objetivo, portanto, nos seus target de trabalhos, fazer a avaliação do risco país, venha dizer
que um país tem um risco que é lixo. Quer dizer, não faz absolutamente nenhum sentido. Portanto, isso só se verifica, a meu ver, porque não há uma liderança forte na União Europeia e esse é o tal fator exógeno que condiciona toda esta estratégia. Muito bem. Pegou na questão da esquizofrenia em relação ao pedido de ajuda e falou agora das agências de rating. Gostava também de lhe fazer a mesma pergunta e perguntar se acha que vale a pena questionar as agências de rating nesta altura em relação à sua atuação, em relação àquilo que têm vindo a fazer com alguns países, inclusive com Portugal, nos últimos dias, não só em relação ao rating da República, mas das cidades, das autarquias, dos bancos, que já vamos falar um pouco mais à frente. Acha que vale a pena questionar? Bom dia. Vale sempre a pena questionar tudo, embora eu creia que não valha muito a pena, porque a questão das empresas de rating tem o mesmo enquadramento que os investidores. Nós não estamos a falar neste momento de Estados. O conceito de Estado dilui-se ou desaparece ou fica na penumbra quando estamos a falar de empresas de rating ou quando estamos a falar de ajuda ou de investidores. Se nós notarmos, há aqui uma grande idiosincrasia entre ajuda. Porquê é que temos medo da ajuda? Ninguém tem que ter medo de ser ajudado. O problema é que essa ajuda não será de forma alguma uma ajuda. É, pelo contrário, um conjunto de constrangimentos que levam a que o país e a forma como está estruturado o país e como estão estruturados os Estados fiquem ainda mais pobres, ainda mais limitados na sua capacidade de governar e na sua soberania. Está a falar em relação ao financiamento ou em relação às medidas que Portugal tem que dar em troca para o facto de ter financiamento do Fundo Europeu de Estabilização Financeira? Ao contrário, é que o conjunto de contrapartidas que têm que ser dadas são sempre muito superiores àquela potencial ajuda financeira que possa ser dada. Nada é dado neste contexto. Até porque, como referi, os investidores não são Estados. Mas esta análise que nós estamos aqui a fazer à mesa só serve até ao ponto em que Portugal tiver liquidez, porque no momento em que não tiver liquidez, muito provavelmente já não vai poder optar, vai ter que pedir e pronto. Pois, mas Portugal já não tem liquidez, isso creio que é algo que Então porquê esta resistência à ajuda, na sua opinião? Acha que é uma questão de teimosia política? Eu creio que é uma questão de calendário político, porque efetivamente é o fim de um ciclo, é o colocar as cartas na mesa, é o desistir do jogo e a passagem a um ciclo seguinte, ciclo esse que é completamente desconhecido e incógnito. E como tudo que é desconhecido é assustador, como é evidente. Já agora gostava de recuperar aqui uma frase que me ficou guardada na memória, embora não me lembre efetivamente de quem a disse, mas foi há pouco tempo, foi um analista, creio que do Financial Times, que dizia que estas taxas não são só insustentáveis neste momento, já são irresponsáveis. Isso vem um pouco de acordo até com... Eu fiquei um bocadinho impressionado, e ele tem vindo a dar muitas dicas. Há cerca de um ano também eu disse, o Nobel da Economia, o Paul Krugman, que dizia até que os ditos PIGs, que teriam que, por exemplo, em termos dos salários, ter que reduzir 20% dos salários, o Paul Krugman agora tem a necessidade de dizer que, e fez uma coisa só específica para Portugal, que diz que é exatamente errado a política que estamos a ter em Portugal de combate à crise. E eu achei muito interessante. Ele é um keynesiano puro. E, como keynesiano puro, considera que o intervencionismo estatal deve contrariar os ciclos económicos. E ele considera que é completamente errado reduzirmos a despesa quando temos o desemprego a aumentar. Mas isso também temos que ver que estamos no contexto da Europa e que estamos inseridos no projeto europeu. E o projeto europeu tem uma máxima que é o controle da inflação. É a base do projeto europeu, é exatamente o pânico a qualquer tendência inflacionista. Aliás, viu-se agora pelo governador do Banco Central Europeu, porque a inflação supostamente estaria a 2,4 na zona euro. E isso é preocupante? Eu penso que é preocupante, mas é mais preocupante uma coisa que o António disse, que a Europa tem neste momento a seu cargo um grande desafio político, económico e social. E as lideranças europeias estão extremamente fracas. A chanceler Merkel perdeu as eleições regionais, que foi um grande volte de face. Ela, neste momento, não sabe o que dizer para manter o seu eleitorado, e todas estas políticas de alguma tendência de ajuda externa aos outros têm-lhe sido muito desfavoráveis em termos de popularidade interna. Olhamos para a França e vemos um Sarkozy que também está extremamente debilitado o seu governo. O David Cameron, depois de 14 anos de Labours, toda a gente pensava que ia ganhar com uma maioria absoluta, não ganhou com a maioria absoluta, é um governo de coligação, tem dificuldades em implementar e já teve grandes manifestações contra ele, sobretudo de juventude. Olhamos para o lado, para a vizinha Espanha,
e vemos também que o ministro Zapatero tem as maiores dificuldades em combater a crise. Vemos o nosso caso e vemos todos os outros. Bem, e depois temos a Itália, que é um caso extraordinário. Mas vemos todos estes casos e vemos que realmente a Europa... Eu não digo tanto que Schröder fosse um bom líder, como o António anunciou, mas havia grandes líderes europeus fortalecidos com grandes maiorias nos seus países. E eu acho que agora, voltando para o caso português... Porquê é que vai ter que mudar?